Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender sobre concordância verbal. Concordância verbal, pessoal, nada mais é do que a concordância entre o sujeito da minha oração e o meu verbo. Isso para a regra geral, mas eu vou passar várias dicas para vocês com regras específicas para alguns verbozinhos que as bancas costumam cobrar bastante. Então fica ligado para não perder nenhuma dica. Bem, pessoal, como eu tinha falado para vocês, hoje na aula 9 a gente vai falar sobre concordância verbal. A gente vai começar com o mais simples, a concordância mais simples, depois a gente passa para as regras mais complexas. Olha aí, concordância verbal ocorre quando o verbo flexiona para concordar com o sujeito. A regra mais simples é a que o sujeito tem que concordar em número e em pessoa com esse verbo. Então, se eu tiver um sujeito no singular, na primeira pessoa do singular, esse meu verbo ele vai ter que se flexionar para concordar com essa pessoa. Senão, não vai rolar, hein? Vai ficar tudo errado. Olha os exemplos que eu dou aqui. A orquestra, que está em terceira pessoa do singular, tocou, que está flexionado em terceira pessoa do singular, para concordar com essa minha orquestra, que é esse meu sujeito, tocou uma valsa longa. Então, tá tudo certinho. Olha outro exemplo aqui embaixo. Os pares que rodeavam a nós dançavam bem. Estou com o meu sujeito na terceira pessoa do plural, os pares rodeavam, que é o meu verbo, e está concordando lá com o meu sujeito, também na terceira pessoa do plural. Aí, eu tenho uns casos particulares. Então, vamos prestar atenção nesses casos aqui. Primeiro caso que eu trago para vocês. O sujeito é o pronome relativo que. O verbo concorda com o antecedente desse pronome. Então, se o meu sujeito for esse meu que, eu vou concordar com o antecedente desse meu pronome. Ou seja, se eu falar assim, fui eu que falei, tá vendo que concorda o meu verbo, que é o verbo foi, concorda com o meu sujeito, eu. Então, em primeira pessoa, fui eu que falei. Olha o exemplo aqui embaixo. Foi o menino que falou. Tem o que falou, ó, é o verbo também. E o menino, primeira pessoa, ou terceira pessoa, ele. O menino falou. Tá concordando? Segundo caso particular. O sujeito é mais de um, mais de dois. Quando o sujeito for mais de um ou mais de dois, se for formado por essa expressão, o verbo deve estar no mesmo número em que estiver o numeral dessa expressão. Por exemplo, mais de um aluno faltou. Meu verbo, faltar, tem que concordar com a quantidade de alunos, mais de um. Então, um faltou. Se eu falar assim, mais de dois alunos faltaram, porque são dois, está no plural. Então, eu tenho que concordar meu verbo com o meu numeral, que aqui está no plural, dois. Então, tem que ser plural também o meu verbo. Outro caso particular. Verbos dar, bater, soar, indicando horas. Se esses verbos aparecem indicando horas, vão concordar normalmente com o sujeito. No entanto, quando não está expresso da frase quem deu essas horas, o sujeito é o número de horas indicados com o qual o verbo deverá concordar. Então, se eu falo assim, o relógio deu 2 horas, porque é só o relógio, é ele, está no singular. Então, meu verbo tem que concordar com esse sujeito no singular. O sino da igreja bateu 3 horas. Percebe? O sino da igreja, que é singular, está concordando aqui com o meu verbo, bateu, que também está no singular. Olha, deram 2 horas no relógio da igreja. 2 horas está no plural. Então, o meu verbo, deram, também tem que estar no plural. Tudo isso com o sentido de indicar hora. Dar, bater ou suar. Outro caso particular é o verbo como índice de indeterminação do sujeito. Por quê, pessoal? E olha, esses dois casos aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque as bancas adoram pedir essas duas concordâncias. Eu tenho duas situações aqui. Quando o verbo ele possui esse si como índice de indeterminação do sujeito, significa que eu não tenho um sujeito certo para que meu verbo concorde com ele. Lembra que na concordância verbal, o objetivo é que o meu sujeito concorde com o meu verbo, ou o contrário, o meu verbo concorde com o meu sujeito.
Como eu não tenho sujeito aqui, a partícula me dá a ideia de indeterminação desse sujeito, eu não tenho com quem concordar. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que colocar isso sempre no singular. O verbo, quando vier acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito, se, ficará obrigatoriamente no singular. Olha os exemplos aqui. Precisa-se de digitadores. Acredita-se em seres extraterrestres. Não sei quem é que está precisando desses digitadores. Então, esse meu se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Então, fica no singular. Acredita-se em extraterrestres. Quem? Eu não sei quem é meu sujeito. Então, fica no singular também. Diferente disso, ocorre quando esse verbo tem a partícula apassivadora. Aqui, eu sei quem é o meu verbo. Ele pode estar no singular ou pode estar no plural, mas eu sei quem é o meu verbo, então agora eu tenho que concordar com ele. Concordará normalmente com o sujeito expresso na oração. A partícula se está ligada a um verbo transitivo direto. E aí você pode me perguntar, professora, eu não lembro o que é um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento. Se eu falar só aquele verbo, por exemplo, aqui vende-se, pronto, que a gente tem aqui embaixo, vende-se. Mas vende-se o quê, professora? Eu não sei o que é que vende. Se eu falar só esse verbo aqui, eu não vou saber qual é o sentido disso aqui. Significa que esse verbo é transitivo, certo? Um verbo que é transitivo, ele precisa de um complemento para ter sentido. Ser um verbo transitivo direto significa que esse meu complemento não vai vir com preposição. A preposição é esse de, esse em, aqui de cima, olha. Embaixo, no vende-se, vende-se o quê? Uma casa de veraneio. Não tem preposição, eu vou direto para o meu objeto direto. Então, se chama verbo transitivo direto. Quando ele é transitivo direto, se essa partícula se aparece, ela vai ser uma partícula passivadora. Então, eu tenho que concordar com esse meu sujeito que está passivado. Veja só. Vende-se uma casa de veraneio. Vende-se. Vende é o meu verbo. Se é a minha partícula passivadora. Uma casa de veraneio é o meu agente ativo, é o meu sujeito. Uma casa de veraneio é vendida. Então, eu tenho um sujeito aqui que é uma casa de veraneio. Ele precisa concordar com isso aqui. Olha embaixo. Vendem-se casas de veraneio. Então, casas de veraneio são vendidas. Eu tenho o sujeito que é casa de veraneio, casas de veraneio, e esse meu verbo vender precisa concordar em número com isso. Se casas de veraneio está no plural, o verbo vender também tem que estar no plural para concordar com isso aqui. São duas situações aqui que aparecem muito mesmo em concurso. Então, é bom vocês ficarem sempre atentos. Se eu tiver um objeto, a partícula se após o verbo, e esse verbo for transitivo direto, significa que aqui eu tenho uma partícula apassivadora. Qual é o segredo que eu conto para vocês? Procura sempre a preposição. Essa preposição aqui. Se não tiver aqui a preposição, como teve aqui em vende-se uma casa, significa que automaticamente vai ser uma partícula passivadora, porque isso é um objeto direto. Se tiver a preposição, aí vocês vão ter que ficar ligeiros, porque isso vai ser um índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Vamos lá para o próximo caso. Esse caso também cai muito. São os 3 casos em relação à concordância verbal que caem muito, as bancas gostam muito, que é o verbo haver e o verbo fazer. Esses 2 verbos, eles são impessoais. Impessoais. Mais uma vez, quando se tratam no sentido de existir ou de indicar tempo transcorrido. Significa que esses 2 verbos, quando tratam do verbo existir, no sentido de existir, indicando o tempo transcorrido, os 2, eles são impessoais e não possuem sujeito. Que é minha concordância, pessoal. Minha concordância verbal é você concordar mais uma vez o meu sujeito com o meu verbo. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho com o que concordar esse verbo. Então, isso tem que estar no singular. Portanto, devem ficar na terceira pessoa do singular. Veja só o exemplo. Havia sérios problemas. Percebe que sérios problemas está no plural. Mas esse meu haver está no sentido de existir. Existia sérios problemas. Então, eu não vou concordar no plural. Ele não tem sujeito aqui. Então, ele tem que ficar no singular e na terceira pessoa.
Ó, faz 10 anos que ele não vem na cidade. Então, é um tempo transcorrido. Já faz 10 anos, e perceba que 10 anos é plural, mas a gente não concorda porque esse sujeito não existe. Então, faz 10 anos que ele não vem na cidade. Faz tem que ficar na terceira pessoa de singular. Agora, atenção. Observação aqui. O verbo existir não é impessoal. Possui sujeito e com ele deverá concordar. Uma coisa, pessoal, é eu dizer que o verbo haver está no sentido de existir. Outra coisa é o verbo existir e estar naquela oração. Haver no sentido de existir não possui sujeito. Então, ele está na terceira pessoa de singular. Mas se tiver escrito lá na sua questão o verbo existir, esse verbo existir, ele é pessoal, então ele concorda. Existem sérios problemas. Eu preciso concordar com o meu sujeito, esse meu verbo, tá bom? São as 3 principais coisas que caem assim com relação à concordância verbal. No sujeito composto, a gente tem uma regra geral, que é essa aqui. A regra geral afirma que quando o sujeito é composto, o verbo deve ir para o plural. Se eu tenho um sujeito composto, ou seja, se eu tenho 2 núcleos nesse sujeito, esse meu verbo vai ter que concordar no plural, com a ideia dos dois. Ó, o mapa e os dicionários chegaram. Então, tanto o mapa quanto os dicionários chegaram. Chegaram está no plural, porque eu tenho 2 sujeitos aqui, 2 núcleos dentro desse meu sujeito. Se o sujeito composto vier depois do verbo, que aqui veio antes, né? Ó, o verbo no o mapa e o dicionário vieram depois. Se o sujeito vier depois do verbo, este poderá concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. A gente chama isso de concordância atrativa. Olha o exemplo aqui. Chegou, ó, o verbo veio antes dessa vez, veio lá na frente da oração. Chegou o mapa e os dicionários. Eu posso concordar tanto com o mais próximo, que no caso é o mapa, quanto com os dois. Chegaram o mapa e os dicionários. Eu posso usar essas 2 formas. Tá bom? Aí eu tenho uns casos particulares para sujeito composto, concordância com sujeito composto. O primeiro aqui eu tenho 2 exemplozinhos. Há casos em que mesmo que o sujeito composto esteja anteposto ao verbo, admitirá singular. 2 são as possibilidades que tem aqui no slide de vocês. A primeira é assim: quando os núcleos são sinônimos ou quase sinônimos. Olha, o rancor e o ódio deixou transtornado. Admite-se singular aqui. Embora eu tenha 2 núcleos, 2 núcleos, tá certo? Tanto o rancor quanto o ódio aqui em azul são núcleo desse sujeito. Eu não concordo, não necessariamente concordo em número, né? Para plural, não fica deixaram. Pode ser deixou, admite-se isso, o singular. Por quê? Porque são 2 palavras que são sinônimas, rancor e ódio. Quando os núcleos vierem dispostos em gradação. O que é ser disposto em gradação? Ele foi gradativamente, paulatinamente, se sucedendo, se acontecendo, se acumulando. Olha, uma indignação, uma raiva profunda, um ódio sem reservas apossou-se deles. Eu uso no singular. Eu tenho 3 núcleos em azul aqui, mas eu usei o verbo no singular. Eu posso fazer isso. Tem uma observação. Caso os infinitivos exprimam ideias opostas, aí tem que ocorrer plural, porque eu estou falando dos 2 sem uma aproximação de sentido. Ou, por exemplo, rir e chorar se alternam. Eu não posso falar rir e chorar se alterna, porque eu tenho um antônimo aqui. São palavras que têm ideias opostas. Então, tem que estar no plural, tá, pessoal? Outro caso particular, sujeito composto resumido por pronome indefinido. Quando o sujeito composto vier resumido por palavras como tudo, nada, ninguém, isso é pronome indefinido. A concordância deverá ser feita obrigatoriamente com essa palavra resumida. Olha, eu tenho alunos, esse exemplo aqui, alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Eu não falo ninguém faltaram, concordando com esse meu sujeito específico de alunos, mestres, diretores. Eu tenho um pronome indefinido após isso tudinho, que é o ninguém.
E o meu verbo tem que concordar com esse meu ninguém, que é esse meu pronome indefinido. Então, tem que ser ninguém faltou. Nada aconteceu. Entende? Sujeito composto formado de pessoas diferentes. Caso isso aconteça, se entre essas pessoas houver a primeira pessoa, o verbo obrigatoriamente irá para a primeira pessoa do plural. Então, se eu estiver dentro dessa sentença, eu vou ter que colocar na primeira pessoa do plural, nós. O exemplo aqui, ó. Eu, tu e ele resolvemos o exercício. Por quê? Porque se eu falo assim, eu, tu e ele resolveu os exercícios, eu automaticamente já estou me excluindo desse verbo. Porque resolveu é só ele. Eu, resolvemos, engloba tudo, né? Engloba inclusive que eu estava nessa sentença, tu e ele. Nós resolvemos o exercício. É até uma questão de lógica isso. Mais um, ó. Núcleos do sujeito ligados por ou. Se os núcleos vierem ligados por essa conjunção, podem ocorrer dois casos. O primeiro caso, se a conjunção ou tiver valor excludente. O que significa excludente? Se for ou um ou outro. Não é uma opção. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra coisa. O verbo ficará no singular. Por quê? Porque esse verbo só vai se referir a um dos dois núcleos. Então, olha o exemplo que eu tenho. Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Então, uma das duas será. Não é as duas serão. Esse meu ou me exclui de uma dessas possibilidades. Então, só a outra será a sede das próximas Olimpíadas. Outro caso, ó. Se a conjunção ou não tiver valor excludente, aí o verbo vai para o plural. Porque eu estou dizendo que há as duas possibilidades. Então, se há a possibilidade desses dois agentes agirem, acontecerem, então eu tenho que concordar com os dois, né? Com plural, com são. Olha o exemplo. Roma ou Viena são excelentes locais. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse ou? Que tanto um quanto o outro. Então, os dois, ambos são excelentes. Não é excludente esse valor. Olha mais uma. A expressão haja vista. Há 3 possíveis opções para isso. Mas vale ressaltar que o substantivo vista ficará sempre no feminino. Isso é sempre feminino. Mas podem ter 3 opções. Olha as 3 aqui, ó. Haja vista os problemas. Haja vista aos problemas. Hajam vista os problemas. 3 opções aqui, pessoal. Mais uma, olha. O verbo ser. Para a concordância desse verbo, alguns cuidados devem ser tomados, já que muitas vezes ele deixa de concordar com o sujeito para concordar com o predicativo. Predicativo é um complemento do sujeito. Eu não me refiro ao verbo, eu vou me referir ao sujeito. Então, eu tenho que prestar atenção em como é esse meu sujeito. Olha, a primeira observação aqui. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo do sujeito quando esse sujeito for pronome interrogativo quem ou que. Olha, que são células. Esse que em azul está funcionando como meu sujeito, são é o meu verbo de ligação e células é o meu predicativo do sujeito. Percebe que ele não tem nada a ver com são, ele tem a ver com o que. Então, eu concordo com esse meu que aqui, que são células. Olha a outra observação. Desculpa, as células são é que está concordando com o quê? Vamos para outra observação. O verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo quando indicar tempo, data ou distância. Olha, é 1 hora, tempo. São 2 horas, tempo, e é mais de 1, então tem que ser são, tem que ser plural. É 1 quilômetro, distância. São 2 quilômetros, distância no plural. Então, eu tenho que sair concordando com isso aí. Mais uma. O verbo ser. Para a concordância desse verbo, alguns cuidados devem ser tomados. De novo, repetiu, minha gente. Então, vamos lá. A gente vai agora direto para as questões da banca para a qual vocês estão se preparando. Primeira questão é dos seres de PE, foi a UPNet que aplicou em 2009, que elaborou e aplicou. Olha, a compreensão dos enunciados abaixo nos faz ver que a norma da concordância verbal foi respeitada em via-se lá do alto as pessoas que se dirigem ao estádio.
Viam-se. Olha, eu tenho um objeto direto e esse meu sujeito é as pessoas. Se eu estou com o meu sujeito no plural, o meu verbo via tem que estar no plural também. Então, tem que ser viam-se. Essa está errada. Olha a letra B. Nesta empresa, precisam-se de vários eletricistas. Olha a minha preposição aqui. Eu tenho uma preposição, então significa que isso não é um objeto, não é um verbo transitivo direto. Nesse caso aqui é um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, significa que eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. E se eu não sei determinar esse meu sujeito, eu não tenho com o que concordar. Então, isso precisa estar no singular. Precisa-se de vários eletricistas. Está errada também. Na letra C, percebe-se alguns erros neste trabalho. Olha, percebe-se o quê? Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque eu preciso de um complemento para esse verbo perceber, mas não tem preposição. Eu não peço preposição, não tem nenhum de, nenhum para. Significa que eu tenho um índice que é uma partícula passivadora, esse meu se. Se é uma partícula passivadora, eu preciso concordar. E o meu sujeito é esse aqui, ó, alguns erros neste trabalho. Alguns erros estão no plural, então eu preciso que esse verbo esteja no plural. Percebem-se alguns erros neste trabalho. Está errado também. Letra D. Destruiu-se, infelizmente, todas as provas do crime. É o mesmo caso. Olha, eu tenho um verbo transitivo direto que pede complemento sem preposição. Significa que esse meu se é um índice, é uma partícula passivadora e esse verbo precisa concordar com esse sujeito. O meu verbo é destruiu, o meu sujeito é todas as provas do crime. O que está errado aí, povo? Está errado que o meu verbo está no singular e o meu sujeito está no plural. Então, aqui teria que ficar destruíram-se todas as provas do crime. Só sobra a letra E. Ó. Dão-se aulas de piano. Dão-se o quê? Aulas de piano. Tá certinho esse aqui. Mais uma questão, olha, da prefeitura de Camaragibe, também da banca, da mesma banca que vai aplicar a prova de vocês. O ano foi de 2008. A concordância verbal está incorreta na alternativa. Ele quer a única alternativa em que a concordância não esteja certa. Eu preciso que vocês prestem atenção na hora da prova de vocês também para essas palavras-chave, incorreta, correta, para que vocês não marquem o oposto do que a questão está pedindo. Então, quando pegar a prova, se vê palavras como incorreta, correta, já dê um jeitinho de destacar, para não marcar o oposto do que ele está pedindo, tá? Então, vamos marcar aqui a concordância verbal incorreta. A cada ação, há várias reações. O verbo haver, no sentido de existir. Tem que ficar no singular, não é? A gente não viu isso numa das regras? Tá certinho. Olha, para cada ação, devem haver várias reações. Deve haver, pessoal. É uma locução. Essa locução também de haver, no sentido de existir, tem que estar no singular. Lembra que eu falei para vocês? Que o verbo haver, no sentido de existir, tem que estar no singular. Então, aqui segue a mesma risca. É uma locução, mas com o sentido de haver, que é um sentido de existir nesse caso. Então, a alternativa, a gente já vê que é a letra B, que está errada. Olha, existem várias reações a cada ação. Lembra que eu também falei que existir, esse verbo, sim, ele tem pessoalidade, ele concorda. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Mas o verbo existir por si só, ele é pessoal. Qual é o meu sujeito? Várias reações a cada ano. Então, está no plural. Eu preciso concordar esse meu verbo com o plural. Existem várias reações a cada ano. Então, está certo. Deve haver várias reações a cada ano. É a explicação lá da letra B. É como a letra B deveria estar. Aquele deve haver. Ó, deve haver a locução no sentido de existir. Então, está no singular perfeito. E a letra E. Pode haver ações sem consequência. O pode, nesse caso, teria que ser podem haver, porque aí a minha locução está diferente. Não é no sentido de existir. Aí tem que ser podem haver ações sem consequências.
Certinho, pessoal? A última questão que a gente tem para ver hoje é a questão da Prefeitura de Abreu e Lima, do ano 2008. Pede para a gente assinalar a única alternativa em que há erro de concordância verbal. Na letra A, fala assim: vários peixes morreram devido à poluição dos rios. Tudo no plural, então tá tudo certo. Vários peixes morreram devido à poluição dos rios. Tá concordando? Não é para marcar essa, tá pedindo a errada. Na letra B, faz 20 anos que mataram Chico Mendes. Lembra que fazer, o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, fica na terceira pessoa do singular. Então, faz. Tá certo também. Houve vários arraiais espalhados por todos os lugares durante as festas juninas. Haver aqui está no sentido de existir. Existiu vários arraiais espalhados por todos os lugares durante as festas juninas. Também está certo, então não marca essa. Na letra D, soltaram-se balões na noite de São João. Soltaram-se o quê? Eu preciso de um complemento, significa que é um verbo transitivo direto. Esse complemento não vem com preposição, olha. Significa que esse meu se é uma partícula passivadora e esse verbo soltar precisa concordar com balões, que está no singular. Então tá certinho, soltaram balões. E a letra E, deveriam haver homenagens a Luiz Gonzaga em todos os arraiais. Deveria haver é uma locução verbal com o verbo haver no sentido de existir. Então a alternativa certa dessa daqui é a letra E. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 9. Como vocês viram, tivemos várias dicas de como gabaritar na nossa prova para o concurso de guarda municipal. Continua ligado com a gente que a próxima aula vai ser sobre regência verbal, que também cai muito no concurso.